Bem-vindo, meus amigos dessa indústria vital, ao Cosmos Cultura Nerd, o canal que leva você da Terra-média até as galáxias mais distantes. Então preparem seus barris, pois hoje vamos mergulhar nas peripécias hilárias do nosso astuto amigo emplumado, de cabeça vermelha e corpo azul, e que faz ha-ha-ha e tem um grande nariz, e é um grande astro da televisão. E assim como o voodoo é para Jacu, vamos em uma viagem realmente necessária. Então, lá vamos nós, em uma jornada clássica com o Pica-Pau e o Barbeiro de Sevilha. Cosmos Cultura Nerd. O Pica-Pau, nosso amigo emplumado, ele nasceu com o objetivo de economizar grana, din-din, bufunfa, money, dinheiro. E isso foi um improviso, porque na época, quando ele surgiu em 1940, o Walter Lantz, que é o seu criador, estava produzindo um desenho do Andy Panda. E ele queria, no roteiro, que a casa do Andy começasse a gotejar por causa de uma tempestade. Bom, só que ele achou que isso ia acabar saindo muito caro. E com isso ele achou mais fácil substituir essa animação de tempestade que ele achou que ia ser caro por uma outra coisa. E o escolho foi uma coisa ainda pior. Um pica-pau picando, batendo no telhado da família Panda. E assim foi feito. E o resto é história. Bom, depois disso, o Pica-Pau teve produção própria, teve desenhos produzidos. Mas nos primeiros desenhos que fizeram do Pica-Pau, ele aparece como um pássaro louco. Tanto é que ele ficou conhecido como Pica-Pau Biruta ao longo dos anos. Porém, conforme passaram esses mesmos anos, o Pica-Pau ele passou a ter algumas mudanças no seu visual. Teve traços mais simpáticos, uma aparência mais refinada e um temperamento mais tranquilo. Também ele ganhou. Os desenhos do Pica-Pau, quando ele foi criado, eram exibidos nos cinemas, que era parte da época, não existia televisão na década de 40. Só foi para a televisão a partir de 57, quando foi criado o programa The Woodstock Show. Lantz produziu os curtas-metragens do Pica-Pau até 1972, ano esse em que ele definitivamente fechou o estúdio. Depois disso, o Pica-Pau só voltou a aparecer em 1999 no programa The New Woodstock Show. O Pica-Pau está para a Universal, assim como o Mickey está para a Disney e o Pernalonga está para a Warner Bros., ou seja, são mascotes oficiais dos estúdios. O Pica-Pau aqui no Brasil, ele sempre foi um grande sucesso. Ele foi o primeiro desenho a ser exibido na televisão brasileira aqui, isso um dia depois da inauguração da Rede Tupi, isso em 19 de setembro de 1950. Nessa época, o desenho ele foi exibido com o áudio original em inglês e legendado em português. Por quê? Porque não tinha dublagem, só por isso. A dublagem ela só foi chegar aqui em 1957. Até então, o Pica-Pau era apresentado com som original em inglês e legendas em português. Embora tenha estreado na Rede Tupi, a grande emissora que se considerou a casa do Pica-Pau durante muito tempo foi a Rede Record, durante os anos 60, 70 aí. Aí veio ali um adendo interessante, uma coisa pessoal que aconteceu comigo. A Record foi a primeira emissora a passar o episódio do Pica-Pau com dublagem em português durante a década de 60. Porém, em 78, quando ainda passava na Record os desenhos do Pica-Pau, eu tinha meus 5 anos de idade, mais ou menos. E estava na época da Copa do Mundo, Copa de 78. Bom,
Copa do Mundo, o que as emissoras fazem? Elas passam jogo. Mas o que um menino de 5 anos quer ver? Ele não quer ver jogo, ele quer ver Pica-Pau. Só que passava jogo. E eu ficava pé da vida com isso. Eu queria ver o Pica-Pau e não tinha Pica-Pau, só tinha jogo. Que era época de Copa. Só quando acabou a Copa, que voltou a programação normal das emissoras, que eu pude ver meu tão amado Pica-Pau novamente. Mas vai falar isso para uma criança de 5 anos que queria ver todo o seu desenho favorito na TV? Não dá, né? Bom, aí o Pica-Pau permaneceu na Record até 81. Esse ano, 81, foi quando o desenho do Pica-Pau foi para o SBT. E ficou lá até 2002. Ano que em 2003 a Globo, a toda poderosa Globo, passou a exibir os episódios remasterizados do Pica-Pau na TV Globinho. E ficou lá exibindo esses desenhos do Pica-Pau até 2004. E teve algumas exibições esporádicas assim até 2005, quando a Globo finalmente encerra a exibição do Pica-Pau. De 1940 até 1972, a fase, digamos assim, clássica do Pica-Pau, ele teve 196 curtas produzidos, dividido em 6 temporadas em 32 anos. Nessa contagem de episódios, eu não estou incluindo os novos episódios que foram feitos a partir de 99 pela Universal, que foi até 2002. Nesses 196 episódios, a fase clássica do Pica-Pau, ele já fez de tudo, já foi tudo. Foi vaqueiro, foi cozinheiro, foi pintor, foi ferroviário, foi pra lua e também foi barbeiro. Isso mesmo, Pica-Pau foi barbeiro. Nesse episódio clássico do Pica-Pau, o Barbeiro de Sevilha, que eu considero um dos mais icônicos do Pica-Pau, um dos mais lembrados, ele é importante por alguns fatores. Primeiro, ele é o 10º episódio, o primeiro episódio da segunda temporada do Pica-Pau. Foi lançado dia 22 de abril de 1954, quando estava ocorrendo a Segunda Guerra Mundial. Nesse episódio, o Pica-Pau ele se passa por um barbeiro e atende a 2 clientes. Primeiro, um índio e depois um operário de origem italiana. O segundo cliente é quando ele faz todas as suas maluquices cantando o Largo El Factotum da ópera O Barbeiro de Sevilha de Giacomo Rossini, que foi uma ópera que ele compôs em 1816. Bom, esse episódio é marcado por vários fatores. Ele é o primeiro episódio onde o Pica-Pau aparece remodelado. Até então, o assim chamado Pica-Pau Biruta tinha peito vermelho e pernas amarelas. A partir desse episódio, ele passa a ter peito branco e pernas azuis como o resto do corpo. E passa também a usar luvas brancas nas mãos o tempo todo. Só além do que as luvas brancas apareceram no episódio anterior, no 9º, pela primeira vez. E a partir do 10º, elas ficam constantes. E esse 9º episódio é interessante pelo seguinte, que ele é o episódio do afarador de gasolina e é o primeiro episódio onde existe morte no Pica-Pau. Nesse episódio, o Pica-Pau ele decide cortar o cabelo ao ver que o proprietário não estava, que ironicamente se chama Tony Fígaro. O Pica-Pau decide fazer o serviço e nisso aparece um cliente, um índio, e pede para o Pica-Pau fazer um shampoo. O Pica-Pau então pega várias toalhas ferventes e joga na cara do índio. E o índio fica tão quente, que o Pica-Pau pega um pedaço de pão
e coloca na boca do índio e faz ele uma torradeira. E o pão vira uma torrada e sai ejetado igualzinho uma torradeira, de tão quente que estava. Bom, além da torradeira índio, vamos dizer assim, o calor era tão grande que o cocar grande que o índio estava usando, ele encolhe e vira uma coisa parecida com uma peteca. E o índio, ao ver isso, fica furioso, pé da vida. E cata uma machadinha e fala que vai arrancar o escalpo do pica-pau. Só que, gente, estamos falando do pica-pau. O que ele faz? Ele pega uma baita de uma marreta e acerta a cabeça do índio. Puxa a cadeira do barbeiro onde o índio estava e ejeta, lança o índio para fora da barbearia. Onde esse índio vai parar do outro lado da rua, em um estabelecimento lá, um bar, alguma coisa assim, e vira um índio porta charuto. E fim de índio. Aí nisso, o cara estava agindo as coisas novamente e aparece o segundo cliente, um operário, possivelmente de origem italiana, a gente sabe disso por causa dos sotaques, trejeitos, que aparecem no original em inglês. E aí, esse operário pede para o pica-pau, então, fazer uma limpeza geral, uma limpeza fígado. Aí começa. Pica-pau pega, então, o creme de barba, espreme na caneca e simultaneamente começa a cantar Lago Factotum. Então, o pica-pau começa exageradamente a passar creme de barba pelo pedaço, seja no rosto, na cabeça, nos pés, em tudo quanto é canto. E cata uma navalha enorme e começa a correr atrás do operário, que não fica com medo, fica apavorado mesmo com o pica-pau, tentando cortar ele. Bom, aqui a gente tem uma coisa interessante, uma metalinguagem muito interessante, que o pica-pau ele se apresenta como um grande e sofisticado barbeiro, enquanto suas obras mostram o contrário. Isso é uma sátira dos barbeiros que no final do século XVIII, época em que se passa a ópera de Rossini, eles eram responsáveis não apenas por corte de cabelo e barba, no caso, mas também por uma série de outros servicinhos, como pequenas cirurgias, arrancar dentes, sangrias. Os barbeiros grandes fazem tudo das cidades, na comunidade. E Fígaro fala isso na área da ópera, que ele faz uma grande variedade de serviços. Bom, isso teve sua origem na Idade Média, época em que os povoados, as pessoas, eram habitados por poucas pessoas. Existiam ainda menos médicos, e os poucos que existiam estavam ligados ao clero. E o clero, por sua vez, estava mais interessado em salvar a alma das pessoas do que a vida delas, do que curar alguma doença. E o barbeiro, que era uma figura itinerante, ia de cidade em cidade, povoado em povoado, puxando a sua carroça, ele ia nesses povoados, nesses feudos, e realizava esses pequenos serviços. Porém, após as cruzadas e durante a Renascença, o barbeiro se estabelece na cidade e ganha o respeito e clientes na cidade, deixando de ser assim uma figura itinerante, indo de povoado em povoado. Coisa que permaneceu fixa, fazendo esses montes de serviços, mais ou menos até o século XVIII, época da ópera. E assim, ao aplicar essa área ao pica-pau, que se autoproclama um barbeiro habilidoso, quando na verdade ele se mostra um desastre completo, se faz um nítido contraste entre a grandiosidade da ópera, da música, com as cenas do pica-pau, com sua inexpressividade como barbeiro.
E essa discrepância entre a grandiosidade da música e a incompetência do Pica-Pau pode ser pintada como uma paródia à ideia da autoproclamação das habilidades do Pica-Pau, que se auto-apresenta como um mestre no ofício barbeiro, mas suas ações mostram uma coisa completamente ao contrário. E ao mostrar o Pica-Pau aplicando creme de barba em tudo quanto é canto do operário, isso é uma sátira que destaca o absurdo das habilidades históricas do barbeiro, usando exagero e comédia física para criar humor no desenho do Pica-Pau. E esse, por sua vez, com seu comportamento caótico e só autoproclamado como barbeiro, torna-se um símbolo de desordem e confusão. E quando ele corre atrás como operário com uma navalha, ele passa uma mensagem de humor absurdo e travesso, que é a marca registrada das travessuras, é a marca registrada do Pica-Pau. E a barbearia ser de propriedade de um Tony Figaro faz referências, ligando assim à obra original ao desenho do Pica-Pau, interligando as duas obras distintas. Agora, interessante também a gente notar o seguinte, que esse episódio, com suas situações de humor físico que não esperado, reflete a comédia popular da época, e usar o factório pode ter sido uma fonte criativa para dar um toque refinado ao humor do episódio. Esse episódio do Pica-Pau, embora não tenha sido o único a fazer referências ao Barbeiro de Sevilha, esse episódio do Pica-Pau foi um dos mais caros já feitos na época. Ele custou simplesmente $17 mil. Sabe o que é isso, galera? $17 mil, o episódio lá de uns 8 minutos de duração. E quando ele canta, o Pica-Pau, quando ele canta nesse episódio, ele foi dublado por Lee Strudland, que nasceu em Webb City, Missouri, em 9 de outubro de 1916 e veio a falecer em Valley Village, na Califórnia, em 10 de agosto de 2009. Ele era um cantor que teve carreira musical e ele começou a trabalhar para Waterland Productions em 1942, fazendo a voz do Pica-Pau nas produções onde necessitava que ele cantasse, como essa do Barbeiro de Sevilha. Mas fora esses desenhos do Pica-Pau, ele também fez vozes de outros personagens onde se necessitava de canções em várias obras do Waterlands. E interessante que esse episódio também há uma retroalimentação ao qual ele faz referência. Vamos lá. Rossini, quando ele cria a história para o Barbeiro de Sevilha, ele não vai lá na cartola e puxa essa história do nada, não. Ele se baseou em uma peça de teatro que foi apresentada pela primeira vez em 23 de fevereiro de 1775, em Paris, na peça O Barbeiro de Sevilha, do mesmo nome da ópera. Agora, entenda o seguinte, galera. Um escritor escreve uma peça, essa peça influencia um compositor, esse compositor compõe uma ópera que mais de 100 anos depois é adaptada, um trecho dela, em um desenho animado de uma forma satírica. Detalhe, não foi só nesse desenho do Pica-Pau. Essa ópera, O Barbeiro de Sevilha, é uma das mais citadas e referenciadas de todos os desenhos animados. 6 anos depois desse desenho do Pica-Pau, foi a vez do Pernalonga, no curta O Coelho de Sevilha, de 1950, a satirizar O Barbeiro de Sevilha, a ópera. Porém, nesse desenho, nesse curta, eles, ao invés de usarem a área Largo Factotum, eles utilizam a abertura da ópera. Porém, antes, em 1940, Patolino já tinha utilizado
um pequeno trecho do Lago Factotum, no curta Você Deveria Estar no Cinema. Porém, depois, em 1948, no curta Ópera no Beco, o Frajola, nosso amado gatinho, ele canta a área Lago Factotum num beco perto da casa do Hortelino, no meio da noite, quando o Hortelino quer dormir, para desespero desse. Bom, depois, em 1949, no curta Maestro Pernalonga, aparece um cantor de ópera ensaiando o Lago Factotum, nesse curta do Pernalonga. Depois, em 1964, foi a vez dos nossos amados Tom e Jerry cantarem esse Lago Factotum no curta Gato Lá em Cima, Gato Lá Embaixo, de 64. Porém, todavia não menos importante, quem não se lembra do clássico episódio do Sapo Cantor, o Sapo da Sorte 55, onde aparece aquele sapo cantor no meio de uma caixa de uma casa, no prédio estava sendo demolido. E, num determinado momento, o sapo também começa a cantar o Lago Factotum de Rossini. E assim, meus amigos, é hora de voltarmos para a pensão do Leôncio. E assim como o Pica-Pau, que pode estar em um lugar diferente a cada semana, aqui o canal Cosmos Cultura Nerd é o canal que levou você da Terra-média às galáxias mais distantes. E assim, me diga aqui nos comentários qual é o episódio do Pica-Pau que você mais gosta. E aproveite, se inscreva no canal, deixe um like, deixe um comentário. Quero muito saber o que você acha dos nossos vídeos. Deixe sugestões. E também me siga toda terça às 8 horas da noite nas lives do canal Star Geek Nerd Wars, onde eu junto com alguns amigos discutimos algum tema do mundo nerd e geek. Às 8 da terça, 8 horas da noite, Star Geek Nerd Wars. E assim, meus amigos, vamos ficando por aqui e nos vemos na próxima semana. E vida longa e próspera, meus amigos cosmonautas.